Olá, querido aluno! Estamos aqui novamente para estudarmos um pouquinho sobre geologia e a aula de hoje é sobre tipos de rochas. Então, confira aí. Então, pessoal, as rochas são agrupamentos de vários minerais que antes poderiam estar derretidos, né, em forma líquida no interior da Terra. E as rochas só se formam, na verdade, quando esse material líquido ele solidifica. Como assim solidificar? Ele solidifica quando ele está muito quente e ele começa a esfriar. Quando ele esfria, esse material ele tende a secar, a endurecer. E aí há o processo de criação de alguns tipos de rochas, que na verdade são 3 tipos de rochas. Tipos de rochas: as magmáticas, que também são chamadas de ígneas. Eu não sei o porquê esse nome, mas ígneas eu prefiro falar magmáticas, que vem diretamente do magma. As sedimentares, que são rochas formadas por sedimentos. E as metamórficas, que sofreram metamorfose. O primeiro tipo de rocha que nós vamos estudar são chamadas de rochas ígneas ou magmáticas. Elas podem ser formadas dentro ou fora da crosta terrestre. Fora, quando eu digo, na superfície. Então isso separa a classificação entre rochas intrusivas e rochas extrusivas. Intrusivas porque estão no interior, extrusivas porque foram jogadas para o exterior da crosta. As extrusivas podem ser chamadas de vulcânicas, porque saem dos vulcões. As intrusivas também podem ser chamadas de plutônicas ou abissais. Abissais porque estão nas profundezas. As rochas ígneas, elas podem ser classificadas a partir de sua textura, de sua composição química e mineralógica. A textura é um aspecto que reflete as diferenças de tamanho dos cristais nas rochas, permitindo a visualização a olho nu. O que significa isso? Algumas você consegue enxergar boa parte dos minerais ali que foram cristalizados, e em outros não. Nesse primeiro momento, caso as rochas magmáticas extrusivas, elas são formadas a partir da erupção vulcânica, na qual esse material ele é expelido, e quando ela é derramada, esse material é derramado pelas vertentes de um vulcão, ele vai se solidificando rapidamente, porque a temperatura no exterior, né, ela pode esfriar rapidamente, é uma questão de algumas semanas ou dias. Então a lava ela sofre um choque térmico. E a rocha, que é considerada rocha magmática extrusiva, ela esfria rapidamente. Rapidamente num tempo geológico, não é em segundos, é em questão de dias, semanas ou meses. E isso dá uma característica para que essa rocha tenha um formato, tenha uma textura mais homogênea. As cores desta rocha geralmente são mais escuras ou sempre homogêneas, sempre uma cor predominante, não há uma variação de coloração nessas cores, porque justamente ela esfriou muito rápido, houve um certo tipo de choque térmico e ela ficou com uma aparência mais homogênea. Esse tipo de rocha são rochas magmáticas extrusivas. Bom, isso é o basalto, predominante na nossa região, porque a nossa região é uma região de derrames basálticos. Isso o torna uma exploração muito simples. Nós usamos isso como brita de concreto, brita de estacionamento, e o basalto ele tem essa característica homogênea, uma cor escura, na qual os elementos químicos eles cristalizaram muito rápido devido a um choque térmico, porque ele entrou em erupção, né, o vulcão, e ele derramou isso aqui na superfície, e isso aqui secou muito rápido, esfriou e secou muito rápido, por isso que ele é bem homogêneo. E ele tem uma grande quantidade de elementos metálicos, como ferro, por exemplo. Por isso essa camada de ferrugem. Na camada externa que ficou exposta há algum tempo, alguns milhares de anos, aí, acabou oxidando boa parte dessa brita. Nem milhares, alguns anos já acaba fazendo essa pequena camada. E o basalto, ele faz parte do grupo das rochas magmáticas
extrusivas, que foram expelidas, certo? Já a magmática intrusiva, que pode ser chamada de plutônica, é a rocha que se forma no interior das montanhas. Por quê? Porque quando um vulcão entra em erupção, ele expele uma boa parte da carga, né, do magma que estava sob pressão. Só que quando ele começa a diminuir essa pressão, a parte deste magma ele fica no interior das montanhas, encontrando até dutos, né, que no caso são chaminés secundárias, são dutos, e esses dutos, essa concentração de magma no meio da montanha, ela tem um esfriamento mais lento, porque aqui dentro há uma reserva de calor e isso vai diminuindo gradativamente, lentamente, até que essa rocha se solidifica. Isso dá uma característica de uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. Neste caso, nós podemos entender que boa parte desse material ele está em resfriamento e ele não consegue ser expelido. Então ele fica nessa região ao longo do tempo e aqui ele vai se cristalizando, vai cristalizando todos os seus elementos, dando uma característica bem diferente da rocha estudada anteriormente, que é a rocha magmática intrusiva. A rocha que nós precisamos visualizar e entender poderia estar num grande afloramento de granito. Isso pode ter sido formado no interior da crosta, que por algum momento, em alguns milhões de anos, toda a camada superior que poderia estar aqui acima, ela foi erodida e foi desgastada e aparentemente restou esse afloramento que poderia estar a centenas, dezenas de metros na profundidade da crosta. O granito ele tem esta aparência. Percebam que dentro dele existe vários pigmentos, vários tipos de elementos que foram cristalizados de acordo com gradativa diminuição da temperatura. Cada elemento tem um ponto de fusão diferente, um ponto de derretimento. Então, quando ele vai chegando a um limite dessa temperatura, ele pode começar a se solidificar. Então, nós temos alguns pontos mais escuros, alguns pontos mais coloridos, outros mais claros. E isso significa que cada elemento se formou em um determinado momento, não necessariamente no mesmo instante. Se fosse no mesmo instante, eles teriam a mesma aparência, seriam da mesma coloração. O granito ele pode ser usado para a construção civil, em boa parte para decoração. No caso, pias, soleiras, batentes, tudo isso é utilizado na construção porque após polido ele fica com essa textura vítrea, bonita. O que nós podemos perceber aqui são várias cores, ele é meio tricolor. Ele tem o escuro, tem o claro, tem o branco, e isso dá uma característica de que quando ele começou a secar, ele estava no interior da Terra, certo? Ele não conseguiu ter força, o magma não conseguiu ter força para expelir todo esse material, e isso aqui esfriou e secou, né? Cristalizou de uma maneira bem mais lenta, o que deu a ele essa característica tricolor, que se for polido, ele vai ter uma beleza particular. Não que o basalto não tenha, tá? O basalto, se ele for polido, ele fica bem bonitinho também. Tanto que o código de Hammurabi, para quem gosta de história, o código de Hammurabi lá na Babilônia, ele foi escrito entalhado numa rocha, numa grande pedra de basalto polido. E foi escrito, né, com escrita cuneiforme, e ficou algo bem, na época, claro, eu não estava lá para ver, mas algo bem bacaninha. As rochas sedimentares, elas são um pouco diferentes, né? Um pouco não, bem diferentes das rochas magmáticas. As rochas sedimentares formadas por partículas sedimentares, ou partículas de sedimentos, né? Que vão escorrendo, vão sendo transportadas pela erosão, seja ela eólica, fluvial, pluvial, qualquer tipo de erosão arrasta, transporta os sedimentos e acumula em grandes locais mais baixos, como depressões. E elas vão sendo compactadas com o passar do tempo. Esses tipos de rochas, eles representam boa parte da superfície terrestre.
quase 3/4 das rochas predominantes na Terra são rochas sedimentares. Elas são rochas oriundas ou provenientes de outras rochas. Qualquer tipo de rocha, seja magmática, seja metamórfica, ou até mesmo uma sedimentar, ela pode sofrer essa erosão, esse processo de erosão, e futuramente acumular-se e formar outras rochas. Elas são divididas em alguns modelos que podem ser sedimentares clásticas, que são oriundas do acúmulo de partículas de rochas que já existiam, ou elas podem ser rochas sedimentares químicas, que também são rochas oriundas de restos de minerais que passaram por processos químicos. Ou seja, um elemento químico de uma rocha se modificou quimicamente, né? Sofreu uma reação e formou uma nova rocha, né? Acumulou e formou uma nova rocha. E também ela pode ser uma rocha sedimentar orgânica, que tem aí, além dos sedimentos, também restos de animais, restos de material orgânico. Esta imagem é muito bonita porque é um afloramento, um paredão de rochas sedimentares. Percebam que ela tem aí níveis de estratificação, são linhas, são camadas que acumularam sedimentos de algum tipo de elemento e de origens de diversas regiões. Provavelmente as partes mais baixas, mais claras, receberam cargas de sedimentos de um ou outro local. E as escuras, talvez de um ou outro grupo rochoso, de uma outra montanha que sofreu a erosão. Quanto mais escura, mais avermelhada, pode ser maior concentração. Aí, se for avermelhada, concentração de ferro, devido à ideia da ferrugem. Um exemplo de rochas sedimentares, o calcário, calcite e o travertino. Qual é a função das rochas sedimentares? Bom, nós temos vários tipos de rochas sedimentares, mas quase todas podem servir para a construção civil, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de uma rocha sedimentar. Ela é toda cheia de estratificações, ela tem lá as camadas, que foi feito de acordo com os sedimentos que vinham de algumas direções, de rochas diferentes. Então ela vai acumulando e ela é totalmente rígida. Aparentemente parece ser frágil, porque ela tem uma textura meio que de areia, meio arenosa, mas ela é rígida, ela foi compactada ao longo do tempo. Isso aqui pode ser chamado de arenito. Nós temos também as que têm os pigmentos, a textura bem mais fina, que no caso aqui seria um exemplo de ardósia, que poderia ser argila que secou, ela solidifica, ela fica rígida, compactada, endurecida. Isso aqui pode ser chamado de ardósia, muito usada para pavimentação também, de calçadas, ou até mesmo piso de algumas casas. Agora, pessoal, as rochas metamórficas, elas são rochas oriundas de outras rochas. As rochas metamórficas, elas surgem a partir da transformação de outras rochas, podem ser sedimentares ou magmáticas. Elas sofreram processos físico-químicos que podem estar relacionados a vários fatores, como a umidade, a temperatura, a pressão no interior da Terra. As rochas metamórficas são formadas a partir da transformação de outras rochas. Essa rocha original ela é chamada de protólito, que é como se fosse um protótipo, e ela vai ela vai sofrer ao longo do tempo, a partir da pressão, a partir da temperatura diferente do que ela estava acostumada, ela vai se metamorfizar, ela vai se modificar um pouco os elementos químicos e a sua forma física. Esse é um afloramento de uma rocha conhecida como gneiss. Ela um dia foi granito e hoje ela está metamorfizada, mas ela estava lá no fundo, profundezas da crosta, algumas centenas de metros lá embaixo. Ela sofreu a pressão do interior, no interior da crosta, não no interior da Terra. Ela sofreu uma pressão da crosta, uma pressão em forma de peso, e ela sofreu um contato com temperaturas maiores. Então ela se modificou. Como ela chegou aqui para cima? Alguns movimentos tectônicos, alguma movimentação de placa, pode ser uma epirogênese que acaba empurrando esse material para cima e ele aflora. E conforme vai passando o tempo, tudo que poderia estar em cima, uma rocha sedimentar talvez,
que fez peso em cima dela, se sedimentou, foi erodindo e sobrou essa rocha mais forte, mais resistente. Um exemplo de como ela ficaria com a sua textura é algo meio deformado. O que antes poderia ser estratificado, bonitinho, ela começou a sofrer uma deformação. Se vocês pararem para perceber a pessoa que está aqui segurando com muita força, é o professor que vos fala. E ele está segurando isso. Na verdade, ele não está erguendo. Isso aqui está inclinado mesmo. A função das rochas metamórficas pode ser diversas, mas algumas capacidade de tornar a textura, depois de polida, muito bonita. E são colunas de alguma construção muito requintada, feita de mármore. O mármore tem várias texturas, né, várias colorações que quanto mais bonita, consequentemente mais cara. Por isso, a sua cobiça. Os afloramentos de mármore são cobiçados por grandes empresas exploradoras. Um afloramento de mármore, um afloramento de rocha metamórfica tem mais ou menos essa característica. Percebam que ela está toda amassada, parece que ela sofreu uma pressão, né, de alguma coisa muito grande e a temperatura acabou modelando de uma forma diferente. Assim como a modelo que seria a minha digníssima. Uma outra imagem para poder entender um pouco mais essa modelagem que isso vai sofrendo ao longo do tempo, um excesso de pressão e temperatura, ela vai se modelando, vai ficando cada vez mais enrugada, com uma textura bem diferente do protólito, né, que era antes. A rocha metamórfica ela tem uma característica parecendo que ela foi amassada. Esse mostruário que eu tenho em mãos aqui, ela foi polida por uma máquina porque ela é uma pedra ornamental, ela foi feita para colocar em jardins. Mas isso aqui ele tinha arestas um pouco mais pontudas que foi sendo lixado. Mas ela tem uma textura, ela ainda mantém ainda uma textura que parece que ela foi amassada, parece que ela foi modelada, remodelada. Então é algo, dá para entender que isso aqui poderia ser um calcário, há tempos atrás, uma rocha sedimentar, que sofreu uma pressão, um contato com temperaturas maiores e a pressão, né, de algo mais pesado em cima que foi deformando. Parece que alguém pegou e amassou ela. Claro que estou falando que isso aqui era uma montanha, né, deste tipo de rocha. Quando nós falamos de rocha metamórfica, a gente precisa entender que ela sofreu uma metamorfose. E eu faço sempre uma analogia bem bobinha, mas é funcional isso, para que você entenda melhor. Imagine então, esqueça que é uma rocha. Vamos falar agora de fazer uma analogia para vocês entenderem. Imagine o dia que você vai no mercado com os pais, ajudar os pais a fazer compra, e o pai pega e fala assim, depois que você ajudou a empurrar o carrinho o tempo todo, ele fala assim, agora você pode voltar em alguma prateleira e escolher um produto. Claro, se fosse eu, escolheria uma barra de chocolate. Só que quando eu chegasse no carro, eu faria de tudo para esconder a barra de chocolate, porque os meus irmãos eles poderiam pegar de mim e comer essa barra. Então o que eu faço? Eu vou no painel do carro, lá no banco da frente, eu coloco o chocolate e coloco um livro em cima, algo pesado para esconder esse chocolate. Só que ao mesmo tempo que eu faço eu escondo, o meu pai ou minha mãe fala assim que esqueceu alguma coisa no mercado e precisava voltar lá para comprar. Então todo mundo volta e vai procurar esse produto para comprar, tipo carne, alguma coisa assim. Neste meio tempo, o chocolate ficou dentro do carro, debaixo do sol que estava no estacionamento, certo? Tudo bem. Voltamos, compramos, colocamos o restante no carro e voltamos para casa. O carro agora está estacionado numa garagem coberta, onde a temperatura cai gradativamente. Lá no final, depois que eu jantei, depois que a gente guardou todas as compras e eu jantei, eu lembrei que eu havia escondido esse chocolate dentro do carro. Eu vou lá dentro do carro, abro a porta, a temperatura do carro já está bem mais fresca, porque ele está na sombra há muito tempo. E a hora que eu pego a minha barra de chocolate, eu percebo que ele não está mais igual como ele estava na prateleira do mercado. Ele está todo deformado, todo modificado. Talvez o gosto do chocolate continue o mesmo, mas a aparência dele não é mais a mesma.
Então transfira a ideia agora do chocolate para uma rocha metamórfica, que um dia ela tinha um modelo, que poderia ser um modelo assim, e quando ela recebe uma carga de pressão, uma elevação da temperatura lá no interior da Terra, ela pode se tornar, se modelar diferente. E aí, ao longo dos milhões de anos, ela vai aparecer, né, porque a superfície vai se desgastando, ela pode aparecer e ela está completamente modificada do que ela era milhões de anos atrás, lá quando ela começou a sofrer contato com a pressão e a temperatura. Beleza? Então, isso é a ideia da rocha metamórfica. Que, se a gente parar para entender, eu posso ter o granito cheio de cristais, cheio de quartzo aflorado, quadradinhos ali e tal. E se um dia isso for apertando e sofrer alguma modificação, eu posso ter um outro tipo de rocha que sobra, que pode ser uma gneiss, onde todos aqueles quartos eles foram amassados e ficaram em linhas, que dá uma aparência diferente. Se perde ou não o valor comercial, isso vai a questão de gosto. Se você pega uma rocha, um gneiss, e prepara e lixa, se você consegue tirar dela aquele espelhamento, né? Você consegue fazer nela um espelhamento, ela pode ter uma beleza singular. Mas a rocha mais bonita e mais cobiçada, metamórfica no caso, é o mármore, que depois de polido ele fica com aquela aparência que vocês viram nas imagens. Bom, pessoal, por hoje é só. Nós vimos 3 tipos de rochas que vão, né, existir até milhões de anos e vai ser impossível aparecer um outro modelo. Esse é o estudo físico da crosta, isso não vai modificar. São 3 modelos: magmática, sedimentar e metamórfica. Cada uma tem as suas particularidades, as suas subdivisões, que é importante você ficar atento e entender mais um pouquinho sobre esse tema da geografia física. Valeu, até mais, um abraço, fiquem com Deus. Se precisar olhar de novo esse vídeo, assista de novo, mas eu já fui. Até mais.